Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas aqui a mais este Conexões Ribeirão, nosso encontro toda semana aqui pela multiplataforma Tati. Estamos entrevistando, nas últimas semanas, os vereadores eleitos, alguns dos novos eleitos, né? E hoje, na abertura do programa, neste primeiro bloco, nós temos a grata satisfação de receber aqui a vereadora, já podemos chamar assim, né? Judete Zilli. Oi, Judete, bem-vinda, minha querida. Oi, Lages, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Legal, Judete. Inclusive, é a segunda vez que você vem ao Conexões, né? Você Sim. foi uma das nossas primeiras entrevistadas do Conexões, há uns 2 anos atrás, né? Foi quando fui eleita presidenta do Conselho da Mulher, começo de 2018. Isso, exatamente, né? Ô, Judete, e agora como vereadora eleita, minha querida, olha que transformação, olha que avanço, né? Queria, antes de tudo, te parabenizar pela sua votação, Obrigada. né? 1.614 votos que consagraram você aí como uma das mulheres que estarão representando, né, Ribeirão Preto na Câmara a partir do ano que vem. Mas eu queria já te perguntar, Judete, começando aí a nossa entrevista, falar um pouco da campanha, né? Foi uma campanha bem diferente, né? Bem, assim, para você foi a primeira campanha, né, como candidata ao Legislativo. Mas, Sim. assim, comparando com as campanhas anteriores, foi uma campanha muito impactada ainda pela pandemia, né? Você sentiu muito isso? Como é que você resolveu esses problemas aí, Judete? Lages foi muito difícil. Eu me lembro ainda, lá no começo de abril, maio, quando nós começamos a participar de algumas lives, no 1º de maio, inclusive, participei de uma com você, no blog O Calçadão. E a gente já falava dessa dificuldade, né? Que assim, além de a gente vir com uma candidatura feminina de um mandato coletivo, uma coisa extremamente inovadora para Ribeirão Preto, mas enfim, para o Brasil todo, enfrentando uma pandemia, a primeira coisa, o primeiro impacto forte que tivemos de dificuldade foi essa questão do uso da tecnologia, das mídias e de como nos adaptarmos a tudo isso com tanto isolamento das pessoas. Ao passo que nós aprendemos e sabemos fazer campanha política no tete-a-tete, no olho a olho, conversando com as pessoas. Então, encarar essa dificuldade foi um momento bastante difícil e que perdurou por quase 7 meses, né? Então, foi um aprendizado imenso. Nós contactamos durante esse período muitas pessoas e toda a nossa articulação política foi sendo feita dessa forma, mas com extrema dificuldade. Acho que foi uma campanha atípica para todo mundo. O resultado da eleição comprovou parte das dificuldades que todos enfrentamos, né? E eu acho que fica essa lição, assim, do quão capazes somos de nos renovar, de nos inovar frente aos desafios enfrentados. Ô, Judete, a gente tem agora, né, essa entrevista está sendo gravada com você após a eleição do segundo turno, né? Então a gente já tem aí o resultado da eleição, né? A reeleição do prefeito, o resultado da eleição em nível nacional, né? A gente vê aí os analistas comentando que houve aí um certo fortalecimento do centro político, né? Com o resultado dessas eleições, mas esse negócio de centro é um conceito meio complicado, porque é um centro que está junto com o Bolsonaro, né? Que é de uma extrema direita, é meio difícil até a gente Ou a direita também, ou é direita com estranho. ele também, né? É meio complicado tudo isso, né? Mas, de qualquer forma, houve, assim, algumas revelações ou algumas novidades muito interessantes, né? Inclusive aqui em Ribeirão Preto, né? Candidaturas femininas, por exemplo, se projetaram e se elegeram, né? Candidaturas que têm um viés mais pautado nas questões sociais ou naquelas pautas também ligadas aí à defesa, né, do movimento negro, da luta contra o racismo, né, contra a homofobia, enfim, né? Inclusive aqui em Ribeirão Preto, eu acho que a sua candidatura representa muito isso também, essa novidade, né? Porque, por exemplo, nem no próprio PT, né, a gente tinha uma expectativa grande que se pudesse eleger 2 mulheres, né? Você está contente Sim, com isso? Ter outra companheira do muito, partido mulher também? muito. Inclusive, ontem falávamos sobre isso, né? As 3 primeiras colocações são candidaturas femininas, né? Suplente também. E isso é um avanço bastante grande. E aproveitando a deixa, você lembra no início do ano, quando a gente sentou um pouquinho na UGT
e que eu falei para você da ideia da construção do mandato coletivo, Sim, e sim. uma das questões que nós conversamos à época foi isso, né? Da possibilidade, do potencial dos movimentos sociais populares elegerem uma candidatura. Qual é a leitura que eu faço, o meu grupo tem feito? De 2018 para cá, com esse movimento bolsonarista, nós pudemos perceber na rua, e as urnas mostraram isso, que houve uma descrença em relação a todo esse projeto mais conservador, tradicional, moralista, do próprio bolsonarismo em relação às minorias políticas, e que agora as urnas comprovaram a diferença. Então, a minha candidatura, da Duda, do Ramon e outras, que vem vindo de segmentos populares, dos movimentos, inclusive alguns de movimentos bastante setorizados ainda, eles evidenciam isso. Eu acho que as pessoas querem, eu penso que as pessoas querem uma mudança na política, particularmente os partidos de esquerda precisam disso, especialmente o Partido dos Trabalhadores, fazerem esse retorno junto à base, e eu acredito piamente que os 2 mandatos cumprirão essa função de forma rigorosa, até porque, mesmo tendo uma longa vida na política ribeirão-pretana, no nosso caso, nos movimentos pastorais, conselhos municipais, e em muitos momentos acompanhando bem de perto algumas candidaturas, né, como grupo apoiadores, essa nossa experiência ela foi inovadora para todos nós que nunca fomos candidatos à vereança. E a gente percebe isso. A nossa campanha consistiu nas pautas que nós tratamos durante a vida toda. Nós levaremos isso com muito mais aprofundamento e rigor para a Câmara Municipal, e eu acredito que é isso que a população quer nesse momento. Judete, falamos assim rapidamente, mas eu queria que você falasse, né, um pouco mais, aprofundasse um pouco mais, né, nesse conceito da candidatura coletiva, né, que é a grande novidade aí que você trouxe na campanha e que vai apresentar agora, né, no exercício do mandato. Como é que, na prática agora, né, com o coletivo eleito junto com você, isso vai funcionar dentro da Câmara? Coloca para a gente assim, rapidamente. Sim, você sabe que a ideia não é nova, então vamos partir do pressuposto de que toda campanha ela é coletiva, o partido se constrói de forma coletiva, então isso existe em todos os espaços. No nosso, especificamente, houve uma mudança conceitual e do modelo de fazer isso durante o processo de construção. Então, assim, nós ficamos meses estudando sobre essa possibilidade até construir o nosso perfil. E o nosso perfil partiu da ideia de se dar visibilidade à representatividade de cada um de nossos membros e de tratar isso como coparlamentares, como co-vereadores. O diferencial está exatamente aí. Nós ocuparemos os cargos que já existem na Câmara, contudo, o tratamento e a questão do poder político será descentralizado no nosso gabinete, no nosso mandato. Nós pretendemos travar um trabalho bastante árduo no sentido de ser dialógico, de manter o vínculo, não só com as pessoas que estarão diretamente ligadas ao gabinete, mas com o nosso conselho consultivo também, que são de áreas temáticas e que tem grandes nomes aí a contribuir. Então, na prática, não há nada de novo, a não ser o diálogo, a negociação e a busca pelo consenso sempre. E quando o consenso não for possível, três votos vencerão aí a batalha, mas a gente vai trabalhar para que tudo encontre aí um consenso, né? Mesmo sabendo das dificuldades, porque na política, em todos os espaços, a gente sabe o quão difícil isso é. Então, assim, eu e meus companheiros e companheiras, nós não temos ilusões das dificuldades que enfrentaremos e do quanto a sociedade ribeirão-pretana está de olho em nós, no sentido de apostar quanto tempo seremos fiéis a esse projeto. E a gente vai trabalhar arduamente para que esse compromisso vingue e para que a gente possa, de fato, ter uma democracia participativa dos 2 pontos de vista.
Judete, agora vamos falar um pouco da relação entre executivo e legislativo, né? Você vai estar na Câmara ano que vem e lá no executivo nós vamos ter o prefeito Nogueira com seu segundo mandato, né? E Sim. se é uma reeleição do prefeito, a gente já conhece bastante do estilo dele, enfim, do tipo de administração que ele toca, da relação que ele tem com a sociedade, com os grupos, movimentos, etc., né? Afinal, você já se coloca em oposição ao prefeito Nogueira, até porque vieram também de uma campanha de oposição, ou você vai esperar um tempo para ver o que vai fazer? Como é que você está se colocando agora, né, um mês apenas para a posse, diante do segundo mandato do Nogueira que vem aí? O meu papel, enquanto servidora municipal, enquanto professora, ativista e militante, não vai mudar em nada em relação a isso. Nós seremos oposição ao governo Nogueira. A nossa plataforma política ela é antirracista, anticapitalista e feminista. Então, é necessário dizer que esse conjunto de alinhamento político do âmbito municipal, estadual e federal numa linha neoliberal enfrentará bastante dificuldades com o nosso mandato, e penso que não só com nossos, né? Nós poderemos contar agora com pelo menos 3 e podendo ter acréscimo nisso. Então, seremos oposição, Lages. Agora, exatamente, você terminou sua fala aí falando assim numa certa quantidade de vereadores com os quais vocês podem se articular. Eu acho assim que eu entendo, né, uma das reflexões que estão sendo colocadas aí ao final do primeiro e segundo turno é a necessidade dos partidos, e não só dos partidos, né? Eu acho que essa questão de frente partidária está até um pouco superada, mas é uma grande frente dos setores progressistas e populares da sociedade. Isso não aponta para realmente, talvez, um diálogo maior, uma articulação maior, além dos 3 que você colocou aí? Você acha que há possibilidade de avançar nesse sentido também, no Sim. mandato da Câmara? Sim, sim, é justamente isso que eu apontei. Não seremos só 3. Há grande possibilidade de ampliação dessa articulação e dessa correlação de forças. Tem alguns nomes interessantes, inclusive 2 que vocês conhecem, que a gente já trabalha junto em muitas áreas na cidade, que pretendemos levar isso para a política. E eu penso também que durante todo o tempo estaremos dialogando para buscar esse acordo consensual também com outras pessoas que não compõem necessariamente essa frente progressista na Câmara. Sua eleição foi resultado, né, de uma série de fatores, mas inclusive dos movimentos sociais se articulando aí na esfera política, eleitoral, etc. Os movimentos sociais tendem a se fortalecer agora, Judete, com o mandato de vocês? Tenho certeza disso. Tenho certeza que nós teremos um vigor novo na cidade, no trabalho junto às lideranças comunitárias e principalmente no empoderamento dessas lideranças e desses grupos que já são articulados e que podem fomentar com muita representatividade e significação a política ribeirão-pretana. Não tenho qualquer dúvida, seremos um mandato aberto aos movimentos populares que nos elegeram e cumpriremos com rigor a nossa plataforma. Nosso gabinete é um gabinete plural, aberto, e ele é nosso. Judete, só tenho a agradecer a sua vinda, a sua presença. Foi uma conversa muito legal, expor seus pontos de vista, seus projetos, né? E com certeza teremos a sua presença aqui de outras vezes aí durante o mandato. Muito obrigado por ter vindo. Lages, eu é que agradeço a oportunidade, eu gosto muito de conversar com você, de discutir política contigo, e estamos à disposição sempre que possível e entender que necessário. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, um intervalinho rápido aqui, daqui a pouco, depois do break, a gente está entrevistando um outro vereador dos novos aí que foram eleitos. Daqui a pouquinho.